Boa noite, gente. Hoje estamos aqui com Lucas Rossi, diretor do filme Ser Feliz no Vão. E boa noite, Lucas. Desde já quero agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente sobre o filme. E é um prazer recebê-lo aqui na nossa mostra Quilombo de Cinema Negro, viu? Obrigado, Bia. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Super feliz de estar participando. Ai, que bom. Vamos começar então. Lucas, queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu a ideia desse roteiro. Então, cara, esse roteiro é bem curioso, assim. Na verdade, eu estava há algum tempo, assim, querendo falar um pouco sobre o racismo na cidade do Rio, que é bem controverso, assim. Porque é isso, o Rio tem um quê de cidade, sei lá, cidade de praia, né? Então tem uma coisa um pouco leve, assim, nas pessoas. Então é tudo um pouco descontraído, assim, sabe? Até mesmo o racismo, de certa forma, ele se instaura na cidade de uma maneira meio sutil, não é um pé na porta, sabe? Como às vezes eu sinto, sei lá, que é em outros lugares, assim, sei lá, fui pro Rio Grande do Sul algumas vezes, São Paulo, tem uma coisa bem escancarada, assim, né? Tipo, as pessoas meio separatista até. No Rio não, é uma coisa mais sutil mesmo. Então, sei lá, a partir das minhas experiências também, assim, no Rio, fiquei pensando em como eu poderia fazer um filme que falasse sobre isso, mas também não fosse só sobre isso, assim. E aí o Vão surgiu meio daí, assim. Eu fiz um filme recente agora, chamado Atordoado Permaneço Atento, que é um filme do ano passado, que eu fiz em parceria com o Henrique. Que é isso, que é um filme que já lidava muito com material de arquivo, e ao mesmo tempo eu tô fazendo um longa todo de arquivo também. Então eu comecei a achar que a forma mais interessante de fazer isso, ao invés de buscar a ficção ou de filmar, abrir câmera para registrar essa história, era talvez através das memórias, né, do passado, que também é muito presente, resgatar sei lá, esse assunto, esse tema, né, fazer esse recorte a partir de arquivos, assim. Aí a gente começou uma pesquisa super extensa de materiais que de alguma forma flertassem com isso. A primeira coisa que eu achei, que eu lembrei, foi essa reportagem da década de 90, da TV Manchete, que é a burguesia ali meio manifestando uma vontade imensa de que os pobres não ocupassem as praias, né? Tipo, achando que tinha que cobrar ingresso, uma coisa bem bizarra mesmo, assim. E aí, a partir disso, eu fui criando rastros, assim, coisas para eu seguir, coisas para eu falar, que flertasse com a coisa do ser negro na cidade do Rio e de como isso é abordado pela elite carioca, assim. Então, veio um pouco dessa vontade. O roteiro do filme surgiu a partir disso, sabe? Então, esse roteiro ele também vai ganhando vida ao longo do processo, né, de pesquisa. Ah, é. E aí, como foi? Você foi pesquisando em arquivos, foram arquivos particulares? Como que você foi entrando nesse universo aí dos arquivos? Então, eu tive um grande parceiro que é o Henrique, né? Que é co-diretor do outro filme que eu fiz, O Atordoado. E o Henrique é isso, é um puta pesquisador, assim. E aí, é isso, vai ganhando vida ao longo do processo de montagem, assim, não só da pesquisa, porque é isso, assim, eu acho meio vivo, sabe? Um processo muito vivo, muito orgânico mesmo, ele vai acontecendo ali de uma forma muito, muito, sei lá, como se o filme tivesse uma autonomia. Então, a partir do momento que ele achava os arquivos, eu começava a ver o que funcionava, o que não funcionava, começava a decupar o que era interessante, o que faltava, o que podia ir para onde. E aí a gente ia preenchendo essas lacunas, pesquisando mais coisa e abrindo o processo para o roteiro, que aí foi, na verdade, foi o Henrique que estava fazendo pesquisa, o meu pai e o Molina, que é professor de roteiro, inclusive, tá, é um cubano amigo meu, incrível. É, e aí a gente meio que a partir dos nossos diálogos e da pesquisa do Henrique, a gente vinha compondo o filme, assim. Então, é isso, o Henrique pesquisou em muitos acervos diferentes, assim, então, sei lá, CTAV, enfim, aqui no Rio, a gente pesquisou algumas coisas que também eu já sabia que eu queria, então, sei lá, por exemplo, eu tinha muita vontade de ter, assim, essas figuras que eu tenho muito carinho, assim, sei lá, coisas que permearam toda a minha formação, como Racionais, ou sei lá, eu sou da geração que cresceu ouvindo Racionais, sabe? Então, eu falei, pô,
para dar um pé na porta, melhor que o Mano Brown vai ser meio difícil. Então o Henrique ficou ali focado no Racionais, até achar a entrevista que a gente achou, que é uma entrevista deles no carro, assim, pra MTV e tal. Então, assim, é isso. Aí, tipo, eu tinha certeza que eu queria a Nina Simone também. Aí, sei lá, algumas coisas ali que eu tinha, assim, pô, eu quero a Nina Simone. O Henrique ficava mandando 500 coisas da Nina Simone até a gente achar um arquivo dela, que é um show em Montreal, que era mais fácil de conseguir, que não sei o quê. A gente usava isso, ao invés de usar uma fala da Nina Simone, que ia ser muito difícil, a gente... E aí a gente foi meio que caçando as coisas a partir dessa pesquisa do Henrique, que foi super extensa, assim, em diversos arquivos. Mas é isso, assim, voltando para esse norte de gerar esse embate, né, da questão racial ali, muito entrecortada para chegar onde chega, que é a coisa da praia, né, que aí sim tem a ver com a cidade do Rio, que tem a ver com o mote do filme inicial, sabe? E é muito interessante como que o filme também vai ganhando um ritmo, né? Então, esse ritmo ele vai sendo construído a partir desse olhar direcionado, desse trabalho coletivo de vocês, ou vocês também já tinham visualizado antes no processo de escrita, porque ele tem um movimento, né, que é muito singular dele, da própria combinação dos personagens que vão entrando, né, dos ambientes e que vão se costurando, né? Sim. Então, eu acho que o filme tem uma coisa meio musical também, né? E ele é um ensaio, então é meio que um ensaio musical, né? A gente entra em camadas e sai delas, se joga no universo e volta para uma outra camada musical e vai para outro universo. Então, o filme tem uma concepção meio de ensaio, né? Então, é um filme que tende a querer ser mais propositivo na provocação do que na afirmação, né? Então, sei lá, é isso, assim, é um filme que tenta ali questionar essas estruturas, assim, sem ficar muito especificamente pegando em um ponto. A gente vai abrindo as coisas para justamente ser um ensaio ali, ser uma questão colocada, mas também sem muito afirmar as coisas, assim, até para que a afirmação venha do espectador, né? Cara, assim, o ritmo do filme foi muito construído na montagem, assim, porque realmente eu tô montando há bastante tempo, né? Faz uns 4 anos que eu tô montando, tudo que eu faço eu saio montando, assim. Então, uma coisa que eu sinto muita vontade quando eu estou montando é de conseguir gerar essas ondas, sabe? Assim, o filme tá aqui, ele vem para cá, ele desce, ele sobe, ele vai, ele caminha para cá um pouquinho, ele fica um pouco parado, depois vem uma nova onda, ele vem e vai. Então, quer dizer, é um processo muito intuitivo, eu diria que é um golpe de intuição, uma montagem de filme de arquivo, assim, sabe? Porque você vai vendo o que o filme te pede e você vai sendo generoso ao ponto de ceder para o filme o que ele tá te pedindo, assim. Então é muito um processo de montagem, sabe? Eu acho que no roteiro tinha essa ideia, acho que na pesquisa foi se consolidando, mas acho que é na montagem onde a gente consegue juntar as ideias do roteiro com o que foi levantado na pesquisa e fazer isso se tornar, de fato, uma narrativa mesmo, né? Isso fazer sentido. Porque em algum momento tinha tudo para não fazer sentido nenhum, né? Porque era uma pesquisa super ampla, de um tema super profundo, e o filme tava ali tendo que acontecer. Então a gente foi fazendo isso acontecer meio que na montagem mesmo, sabe? Assim, de forma meio intuitiva. É um processo de experimentação, né? Você vai construindo um diálogo pelo corte, né? Aproximando falas, criando raccord, né? Entre os ambientes e construindo esse ritmo do trem, né? Que vai seguindo. A ideia que dá é como se a gente entrasse, né? E fosse embarcando junto, né? Nessa viagem. E aí, quais foram, assim, as principais dificuldades que você encontrou ao longo desse processo? Então, eu acho que a principal dificuldade foi achar o tom do filme, assim, isso levou alguns meses para a gente conseguir encontrar ali, mas também é isso, quando encontra, meio que ele acontece meio autônomo, assim, mas demorou um pouquinho, porque é isso, assim, era uma pesquisa grande, então a gente tinha horas de arquivos, as coisas não se comunicavam tão bem. Então, por exemplo, até achar o trem foi meio que realmente o que fez o filme começar a se encaixar, porque eu comecei a ficar com essa imagem da coisa de ser feliz no vão, né? Não só do título do filme, mas de entender que talvez o que é o lugar do negro no Rio de Janeiro é esse mesmo, é de tentar comer pelas beiradas, estar nas brechas É, e ainda assim construir a sua felicidade, né? Seu espaço no mundo a partir do pequeno lugar onde é colocado, sabe? Mesmo com tanta alegria e com tanto carisma, existe esse lugar que é colocado ao negro, né? É tipo assim, aqui você vive, aqui você não vive, e aí você vai isso. contrabalanceando essas coisas. Então, até achar esse tom do vão, que é o filme, né?
e deixar com que esse vão seja potente o suficiente para entender que, pô, a cultura negra é genial, sabe? A partir de Nina Simone, a partir do Tim Maia, né? Tem um momento ótimo que eu adoro, que o Tim Maia fala que o Rio de Janeiro era Angola, né? Então, quer dizer, o É Fela Kuti, verdade. dizendo que a arte serve para revolucionar, que a arte para entreter, ela não funciona, pelo menos na África, ela não faz sentido. Então, quer dizer, então, quando a gente coloca o continente africano, representado pela Fela Kuti, quando a gente traz a Nina Simone, representante ali também dessa América, e o Tim Maia também, aqui do Sul, e a gente também traz ali a Elza no final, e a gente traz esses outros pontos de vista, eu acho que é isso, são vozes da diáspora, né? Eu acho que a gente, quando encontrou essa coisa das vozes da diáspora, e quando a gente encontrou o vão para toda essa diáspora, sabe, incluindo a gente mesmo, aí a gente entendeu que era o nosso filme, Isso. era sobre a gente, era sobre toda essa diáspora, era sobre esse lugar, mas também era sobre o mundo. Então, quer dizer, a gente entendeu que era um ensaio, que não era um filme para responder nenhuma questão, era para mais perguntar outras, sabe? Porque É, inicialmente eu queria fazer um filme de pé na porta, assim, de pá, 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 pá. Aí foi difícil fazer esse filme. Aí eu entendi que, na verdade, o filme era mais para imagina. provocar do que para afirmar, sabe? Aí a gente foi. A maior dificuldade foi entender isso, que o mais legal era questionar essas coisas e não afirmar elas, sabe? Que massa isso, porque é isso que causa, né? Ele cria algumas questões, né? Ele abre, nos instiga, né, para alguns pontos e nos conecta, porque muitas das coisas que ali está posto no cenário carioca é algo que aqui também nós vivemos, né? A própria questão da praia, Alagoas 2020, nós estávamos nos debatendo com essa questão da elite não querer a periferia na praia. Então, assim, são tensões que também nos conectam, né? Então, dentro desse vão vai se revelando um mundo, né? E um mundo, assim, muito incrível, né? Que é esse mundo que você vai trazendo, né? Como você mesmo descreveu agora, essas vozes da diáspora. E aí eu queria saber, Lucas, teve alguma dificuldade para você conseguir o direito de exibição de algum desses trechos de arquivos que você queria colocar e que você não conseguiu? Teve, cara, assim, nesse sentido, sempre tem, cara, isso é um problema sério de É, né? material de arquivo, porque, assim, só para até dar outros exemplos, né, para não ficar só no vão, meio que, por exemplo, tanto no vão quanto no atordoado, que são curtas, é um pouco mais leve isso, porque, sei lá, as pessoas geralmente ou cobram um valor muito pequeno, ou cedem, ou se nenhum nem outra pessoa nem responde, você usa, você coloca lá uma cartela do tipo, me É. tem e vamos seguir o barco. Mas eu tô vendo um processo de longa agora com isso, por exemplo, sabe? Eu tô fazendo um longa sobre o Grande Otelo, que é um filme que eu tô fazendo há Ah, 7 anos. É, o filme que eu tô fazendo há 7 anos, tipo, muito tempo debruçado nisso. E é um filme que tem 200 e tantas horas, e aí, no caso, é um longa. Então, já é muito mais difícil, porque é isso, é um filme que a gente captou, é um filme que tem coprodutores, é um filme que possivelmente vai passar na televisão, até porque alguns coprodutores são, né, canais fechados de TV, então, quer dizer, não tem conversa, tipo assim, se eu não tiver um papel pois é. assinado eu posso usar, eu não uso, né, no caso, é diferente de um curta que meio que você usa e, cara, se der alguma coisa depois você vê, no longa não. Então, quer dizer, por exemplo, no caso do vão, foi até tranquilo, assim, o máximo que a gente conseguiu foi, tipo, não ter uma resposta e a gente tá seguindo com isso, assim. No caso do longa, o buraco é muito mais embaixo, porque, sei lá, por exemplo, o Otelo tem o Fitzcarraldo, que é o filme do Sim, Herzog, né? E, por exemplo, a produtora do Herzog quer cobrar, sei lá, cara, 4.000 euros por minuto, sabe? E eu queria usar produtor. caramba! Então a gente tá falando, sei lá, de 2 minutos de filme custando 50 mil, entendeu? Putz. Então é complicado, sabe, nesse sentido. Então, material de arquivo tem esse problema, porque cada acervo vai reagir de um jeito. Então, tipo assim, é isso. Eu abri câmera aqui e fiz um filme. Você pode me ligar e falar, Lucas, eu quero usar esse material para fazer um filme. Eu vou falar, pô, beleza, pode usar na boa e tal. E como eu também posso falar, então, Bia, eu cobro 10 mil reais por minuto, eu cobro 50 mil por minuto, eu cobro R$ 1.000 por minuto, tanto faz, eu que determino o valor do que eu filmei, né? Então, quer dizer, É, não existe uma tabela, não existe um sindicato, não existe uma ordem a ser seguida, entendeu? Tipo, existe assim uma estimativa que a pessoa pode dar o quanto ela bem entender. Então é bem é, difícil, porque é isso, assim, porque às vezes você fica meio refém desse acervo e desses valores que muitas vezes você não tem, né? Tipo assim, no caso do hotel eu tô vivendo nesse momento, eu não tenho o valor para licenciar o corte. Eu tenho um corte que eu montei e eu adoro corte, tal, não sei o quê, mas eu
possivelmente não vou ter esse mesmo filme porque eu não vou conseguir comprar todas as imagens. Então, assim, por mais que eu negocie, Caramba. renegocie, às vezes é impossível chegar num denominador comum, né? Porque existem acervos que é isso, assim, menos que isso eu não faço. E aí, menos que isso, às vezes é uma bolada, entendeu? Nossa, é interessante como você vai mostrando, né, essas outras regras desse outro formato de construção de filme, né, que é você lidar com esses outros materiais, né, que é o arquivo. E acaba que é outro rolê, né, é outra forma de você criar essa dinâmica. Agora, Lucas, sobre a música, né, a construção dessa trilha, isso também veio muito com a força das imagens ou era alguma música que você tinha uma ligação afetiva e que você queria que estivesse, como você falou agora com o Mano Brown, né? Ou foi algo que você foi descobrindo depois também? Então, foi algo que eu fui descobrindo depois, assim, no processo, porque, assim, é isso, assim, é isso, é um filme de arquivo. Então, por exemplo, sei lá, tem um momento de uma rádio ali, que rola uma rádio, que é a rádio do Marighella, né? Então, um momento que eu gosto muito ali, que inclusive eu tirei do filme do Mano Brown e tal, o Henrique resgatou isso, tipo, do filme não, de uma música do Mano Brown, tem uma música que ele começa justamente igualzinho, assim, tipo, atenção, está no ar a Rádio Libertadora. E aí, eu fiquei, pô, vamos usar isso, vamos usar isso. E aí a gente foi achar que, na verdade, isso era da rádio do Marighella, de fato, e tipo, a gente pegou e usou um trecho até maior que o da música do Mano Brown e tal. Então, quer dizer, e aí depois disso tem o Mano Brown no carro, a gente coloca um rap, sua base, aí tem Elza no final, tem a própria batucada da Nina no show de Montreal, que é super interessante ali, que tem um jogo de blackfaces. É isso, a música foi se instaurando a partir dos arquivos, assim, não foi uma coisa pensada anteriormente, não, foi meio que o filme foi pedindo, né, as músicas iam chegando, e aí a gente ia meio que construindo esse lugar, sei lá, essa certa simbiose entre o que é o filme e o que é a música e como isso pode ser uma coisa só, sabe? Sem ser um clipe também, né? Porque Massa. eu tento fugir disso, É, porque tipo, montar com música é muito perigoso, porque se deixar, você fica fazendo vários clipes ali, sabe? E é lindo, o clipe é lindo, porque isso. você fica com várias imagens incríveis, a música tá tocando, e isso tende a dar certo, né? Então eu tentei É, também ao máximo não fazer com que se tornassem momentos de clipe, que fosse assim, um questionamento filme sobre essa música, sobre, sabe, que a música que essa ambiência sonora fosse mais para compor uma narrativa do que para se destacar e se tornar meio que um momento, sei lá, visual, sabe? Enfim, uma composição de clipe mesmo. Assim, tentei ficar fugindo disso, o que também é um desafio, porque é muito tentador fazer clipe, assim. justamente. E nesse formato, né, as linhas, os limites são muito tênues, né? Então você tem que ter muita sensibilidade para entender, né, até onde vai aquilo que você quer causar, né, de algum modo. Ah, Lucas, foi ótimo, mas já chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço a disponibilidade mais uma vez e quero convidar você e toda a sua galera aí do Rio para participar, assistir, prestigiar a nossa Mostra Quilombo de Cinema Negro e obrigado, viu? Pô, imagina, obrigado eu, Bia. Espero estar com vocês mais vezes aí. Na verdade, espero chegar em um dia presencial e tal. Ah, vai ser ótimo. Isso aí. É Então tá isso. bom. Boa Tchau, sessão pra todo gente. mundo. Beijo, beijo. Tchauzinho.